Vamos lá, pessoal, resolver alguns exercícios sobre trigonometria no triângulo retângulo, certo? A primeira questão, ela diz o seguinte, é uma questão bem simples, é só uma aplicação. Determine o seno, cosseno e a tangente dos ângulos agudos, alfa e beta, na figura. Ele pede para usar duas casas decimais, beleza? Então, é dado os resultados do triângulo, como podemos ver, é dado os valores de cada lado, o ângulo beta, o ângulo alfa. Então, calculando primeiro o alfa, então vamos seguir a sequência aqui. O seno de alfa é igual a quê? O seno de alfa, ele diz que é o cateto oposto, então o cateto que está em frente ao ângulo, que é 15, sobre a minha hipotenusa, que é 17. Resolvendo essa divisão, nesse caso aqui, encontramos que é 0,88, ok? Achando agora o cosseno de alfa. Cosseno de alfa. O cosseno de alfa será igual a um cateto adjacente, isso quer dizer o cateto que está próximo ao ângulo, então que é 8, dividido pela hipotenusa, que é 17, certo? Então isso vai ser igual, fazendo uma divisãozinha, isso dá 0,47, certo? Se aproximado, como ele pediu, só estamos usando aqui duas casas decimais. E a tangente de alfa é igual a quem? Aí vamos lá, que aí eu vou ter o valor de seno sobre o valor do cosseno, ou o cateto oposto, a 15, sobre o cateto adjacente, que é 8. Então teríamos 15 dividido por 8. E se dividirmos isso, isso vai dar 1,88 aproximadamente, ok? Mas vejam, eu tenho que calcular o de beta. O beta é o complementar. Sabemos que o cosseno de alfa, ou no caso o seno de alfa, é igual ao cosseno de beta. Então, aqui podemos dizer que o cosseno de beta vai ser igual a 0,88, ok? Sabemos também que acontece a mesma coisa, o cosseno de alfa é igual ao seno do complemento aqui, então isso vai ser igual aqui, ó, o seno de beta vai ser igual a 0,47. Aqui, nesse caso, acontece o seguinte, a tangente de beta vai ser igual ao inverso da tangente de alfa. Isso aqui quer dizer que eu vou ter que 1 sobre 15 dividido por 8. Isso vai me dar 8 dividido por 15. Então, a tangente de beta é igual a aproximadamente 0,53. Ok, pessoal? Está aqui calculado as informações que ele queria. Como eu disse, é uma questãozinha bem básica, certo? Só de aplicação. Vamos para o próximo. Observe o seguinte. Observe o triângulo retângulo mostrado na figura e calcule o seno, cosseno, a tangente dos ângulos agudos indicados. Que aqui, no caso, o ângulo que ele está falando é o ângulo beta. O valor da altura relativa à hipotenusa e a área do triângulo. Primeiro vamos descobrir quem é esse valor, para poder calcular logo tudo de uma vez. Como isso é um triângulo retângulo, podemos usar a relação de Pitágoras. Então temos que 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Então temos que 16 é igual a 9 mais x ao quadrado. Então temos que 16 menos 9 é igual a x ao quadrado. 16 menos 9 dá 7. Então dizemos que x ao quadrado é igual a 7. Então x vai ser igual a raiz de 7. Então isso aqui seria a medida do nosso lado, raiz de 7. Ok? Agora podemos calcular. Na letra A temos que calcular o seno. Seno de quem? Seno de beta. O seno de beta vai ser o cateto oposto
sobre a hipotenusa. Então, seria 3 sobre 4. 3 quartos. Isso é igual a 0,75 se a gente dividir. Beleza? O cosseno de beta é igual aqui. O cateto adjacente, que é o que está próximo ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, teríamos raiz de 7 dividido por 4. Ok? Então, isso aí, se eu calcular isso aqui, isso dá aproximadamente 0,66. Ok? Aproximadamente está calculando isso aqui. Então, tangente de beta é igual ao seguinte, ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, quer dizer, o cateto que está em frente ao ângulo sobre o cateto que está próximo ao ângulo. Então, vamos ter aqui 3 sobre raiz de 7. Ok? Então, como não pode ficar no denominador, vamos racionalizar. Racionalizar quer dizer o quê? Multiplicar em cima e embaixo pela a raiz que está aqui, fazendo com que a raiz passe para cima. Então, eu vou ter 3 raiz de 7. 7 vezes 7, 49, que dá 7. Raiz de 49 dá 7, não é isso? Então, se eu calcular isso aqui, isso vai me dar 1,13. Ok? Então, aqui está o seno, cosseno e a tangente do ângulo agudo indicado. O valor da altura da hipotenusa. O valor da altura da hipotenusa, que é o que ele quer, a altura relativa à hipotenusa é isso aqui. Certo? Então, mas existe uma regrinha que me diz o seguinte, certo? Que aí eu tenho o seguinte aqui, ó, que a altura versus a hipotenusa, então teríamos aqui o H vezes a minha hipotenusa, que é 4, tem que ser igual ao produto dos catetos, que é 3 vezes raiz de 7. Isso implica que H vai ser igual a 3 raiz de 7 dividido por 4. Certo? Então, essa aqui seria a minha altura relativa à hipotenusa. Na letra C, certo? Na letra C, ele pede o seguinte, a área do triângulo. A área do triângulo pode ser feita de várias maneiras, que é só pegar o cateto 1 vezes o cateto 2 e dividir por 2, que vai ser base vezes altura, ou base vezes altura, que dá no mesmo. Então, aqui seria a área, seria igual até aqui, a base, que é, poderia dizer, CB, vezes AC, dividido por 2. CB, quanto é CB? CB é raiz de 7, vezes AC, que é 3, dividido por 2. Logo, a área vai ser 3 raiz de 7 sobre 2. A área do triângulo retângulo dado. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Vejamos o seguinte, ó. Num triângulo retângulo, o cateto mede 15 centímetros, a hipotenusa 17. Calcule o seno, o cosseno e a tangente do maior ângulo desse triângulo. Certo? Então, olha só. Primeiro, seguinte, eu tenho um triângulo. Vamos supor que o triângulo aqui é retângulo. Então, ele me diz que o cateto mede 15. Posso dizer que aqui é 15 e aqui é 17. Ele pede para calcular o maior ângulo agudo, que está oposto, claro, ao maior cateto. Precisamos descobrir aqui quem é o maior cateto. Então, vamos chamar isso aqui de x. Então, calculando isso por Pitágoras, eu tenho isso. 17 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado. Certo? Então, 17 ao quadrado, isso vai dar 289, que é igual a x ao quadrado mais
225, que é 15 ao quadrado. Então, 289 menos 225 é igual a x ao quadrado. Subtraindo isso, certo? Então, eu vou ter aqui 64. Então, temos que 64 é igual a x ao quadrado. Logo, x é igual a raiz de 64. X vai ser igual a 8, certo? Como 8, aqui, ó, isso aqui é 8. Como 8 é menor do que 15, certo? Então, vamos calcular esse ângulo aqui, porque o maior ângulo vai estar oposto ao maior lado, certo? Chama isso aqui de alfa. Então, ele quer que a gente calcule aqui o seno, o cosseno e a tangente dele, certo? Então, vejam. Calculando aqui, vamos supor o seno de alfa. Quanto é que seria o seno de alfa? Que seria o cateto oposto, que é o que está em frente a ele, sobre a hipotenusa. Então, vou ter 15 sobre 17, certo? Se eu dividir isso, como já fizemos, é igual a 0,88. Calculando agora o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é igual a quem? Então, o cosseno de alfa é o cateto que está próximo ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, vamos ter 8 sobre 17. Se eu simplificar isso também, como já fizemos, dá 0,47. E por último, a tangente de alfa. Então, tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto que está oposto em frente ao ângulo e aquele que está próximo ao ângulo adjacente. Então, vamos ter 15 dividido por 8. Então, assim encontramos, quando dividimos, 1,88. Ok, meu povo? E assim começamos mais uma etapa. Quer dizer, terminamos essa e vamos para a próxima. Ok?